Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto para mais uma grande edição especial aqui no canal Denis Viana Mundo Secreto com vários tópicos importantíssimos que estão chacoalhando o mundo, o Brasil e o mundo. É muita informação que eu pretendo repassar para vocês nesta noite. É uma noite que tem a ver com os cometas, os seres, ou melhor, esses instrumentos da fonte criadora para ativação. São grandes engrenagens importantes para nos conduzir para um novo nível de consciência. Pronto, decolando a espaçonave. E eu vou começar com algumas notícias pontuais de geopolítica, porque as informações de exopolítica estão abundantes, estão realmente sobrepujando, estão tendo destaque nesses últimos dias. Aqui, meus amigos, Sorinhos. Sorinhos, que é o cara da superfície, representante da superfície dessa organização transnacional, da DS internacional, está no módulo desespero total e absoluto. E isso é notório por causa da sua atitude. Está gastando como se não estivesse amanhã, financiando ONGs dos Estados Unidos à África, no total de 1,4 bilhões, não é milhão não, é bilhões de dólares. Tourinhos, em uma onda de gastos de ONGs frenética, desenfreada, em meio à repressão do Loirão. Lembre-se que o Jorge Sorinhos está na mira do Loirão, inclusive sendo investigado pela Lei Rico. Lei Rico, que investiga organizações criminosas. Crime organizado. A rede de financiamento de ONGs do bilionário Jorge Sorinhos está distribuindo dinheiro como se não tivesse amanhã, em uma taxa sem precedentes, relata o Wall Street Journal, fonte aqui. A Open Society Foundation vão gastar 1,4 bilhões em subsídios que abrangem, que vai dos Estados Unidos até a África, para causas que vão desde mudanças do Clean, sim, cavalos de Troia, para implantar a agenda globalista e tentar sabotar a agenda da Aliança da Terra, até o controle de natalidade, diz o relatório. Que coisa, né? Controle de natalidade, para quem não sabe, também faz parte da agenda globalista. Por isso que o Elonzinho bate tanto na tecla, mesmo porque não teremos a próxima geração. E isto será uma calamidade. Tanto é que a Rússia já tem um programa, né, inclusive incentivando as mulheres, os casais, o casamento, para garantir a próxima geração. Porque isso tem condições de colapsar a sociedade. É uma consequência imediata. Sorinhos, conhecido por financiar protestos. Inclusive o Loirão falou que ele financia, né, ações do terror, né? E golpes também gosta de derrubar governos eleitos. Pois é. Influenciar na política interna e externa de vários países. Dou 10 milhões para uma iniciativa do Partido Democrata dos Estados Unidos para redesenhar o mapa eleitoral da Califórnia. Que coisa. A onda de gasto ocorre após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciar uma investigação sobre os vínculos de Sorinhos e sua fundação com protestos e tumultos contra o primeiro governo do Loirão durante a campanha eleitoral de 2020. Esse é o motivo do desespero do Jorge Sorinhos, que está indo para o tudo ou nada. Aliás, os escuros estão no modo desespero absoluto, estão indo para o tudo ou nada, porque estão totalmente acuados. Fonte aqui para vocês, Sputnik Internacional. Só ver se está tudo ok. Tudo ok. Enquanto isso, também nos States, Gidi Vance, vice-presidente, né? Isso, do Loirão, compartilha vídeo de IA com o Rei Loirão. Imagine vocês, Rei Loirão, em meio a protestos sem reis. Protestos esses financiados, a gente já sabe por quê. É só ver o post anterior. Pois é. O vice-presidente dos Estados Unidos, Gidi Vance, publicou um clipe gerado por IA aqui em Brusque, retratando o presidente Loirão como um rei, enquanto manifestações em todo o país usam o slogan sem reis.
Protestos contra o loirão financiados, a gente já sabe por quê. Isso, é só ver o post anterior. O vídeo termina com o deputado democrata Nancy Pelosi, ou seja, totalmente globalista, Isto, do Partido Democrata, e o senador Chuck Schumer, também globalista, ajoelhando-se diante de loirão. Realmente fantástico aqui esta postagem do GD, vence vice-presidente dos Estados Unidos. Realmente emblemática. Algo digno de nota. Fantástico. Dando continuidade, meus amigos, o mundo está sendo chacoalhado por forças exógenas e isto é totalmente perceptível. Não é mais achismo, não é mais questão de acreditar, de questão de fé, é algo totalmente palpável. Lembrando que as profecias dessas mudanças geofísicas advêm desde o tempo de Edgar Cayce, que falava da Nova Atlântida, sem falar do Dr. J.J. Hutark, que presta assessoria para a NASA e várias agências de inteligência. E aqui nos deparamos com um post bastante interessante do JP, JP, grande JP, que é um site do Serviço Secreto Espacial, benevolente, facção, melhor dizendo. Algo está acontecendo no Pacífico e eu me pergunto o quê? É uma boa pergunta, porque é algo que os cientistas não sabem responder, JP. O fenômeno anual da ressurgência do Golfo do Panamá não ocorreu em 2025. Pela primeira vez, não ocorreu. Pela primeira vez na história. 2024 aqui, meus amigos, olha só, águas mais frias, que vão propiciar nutrientes. Acabou e ninguém sabe o porquê. Uma equipe de cientistas do Instituto Smithsonian de Pesquisa Tropical, CTRI, relacionou a interrupção ao enfraquecimento de ventos alísios. É interessante. A descoberta ressalta como as mudanças do clima é tudo culpa da mudança climática, Sempre a mesma resposta. Já vem sem laudo, sem nada, aquela coisa interessante. Fazem a mesma coisa na Europa com os problemas europeus, que é tudo culpa do urso, e tudo que acontece no mundo é questão da mudança do clima. Isso aí já é o discurso, o slogan do sistema, melhor dizendo, que podem afetar diretamente os processos oceânicos essenciais às populações costeiras que dependem deles. O que será isso, hein? Quando me deparei com isso, meus amigos, com essa postagem em específico do JP, fui ver os comentários da postagem. E quase todo mundo, praticamente, ali nos comentários, na postagem do JP, quase todos falando que a origem desse fenômeno deve-se à Arca. Foi por causa da Arca. Será? Bom, talvez a anomalia da região não tenha origem nas arcas. Por quê? Porque, segundo o próprio JP, a primeira arca do Pacífico se encontra entre o Havaí e a Califórnia, não do lado do Panamá, do Pacífico. Pois é. Na Califórnia, nos Estados Unidos, enquanto a arca do Atlântico, que fica do outro lado, se encontra próximo a Costa Rica, no Oceano Atlântico. Então, aparentemente, não parece, a origem, pelo menos, dessa anomalia, não advém da arca. Agora, na hipótese da arca ter se deslocado, aí é possível. É totalmente plausível, mesmo porque a arca já se deslocou várias vezes. A arca do Pacífico mesmo ficava ali próximo do Japão e se deslocou entre a Califórnia e o Havaí. A arca do Atlântico também se deslocou. Agora, na hipótese da arca ter se deslocado para próximo do Panamá, sabendo que ela está superaquecida, sim, com informação do próprio JP, talvez tenha ocasionado essa anomalia na região. Por exemplo, temos duas possibilidades. Ou a arca se deslocou para o Panamá, ou isso faz parte de uma mudança geofísica em andamento, profetizada por Edgar Cayce, um dos maiores médios de todos os tempos, e pelo doutor também, J.J. Hutark. Bem interessante. E vamos continuar aqui com o artigo. Dinâmica sazonal da ressurgência. Todos os anos, durante a estação da seca na América Central, normalmente em dezembro e abril, os ventos alísios do norte provocam a ressurgência no Golfo do Panamá. Esse processo traz águas frias e ricas em nutrientes. Então, as águas estão superaquecidas. E quem pode ter propiciado isso foi a arca, caso ela tenha se deslocado
ali próximo, ou seja, a Arca do Pacífico, ali próximo à costa do Panamá. Das profundezas do oceano para a superfície, sustentando a pesca produtiva e protegendo os recifes de corais de estresse térmico. A elevação das águas frias também mantém a costa do Pacífico do Panamá visivelmente mais fresca durante meses de férias de verão de região. Aqui, meus amigos, uma postagem do JP, que eu recuperei para vocês, que é pertinente ao assunto. As arcas por si mesmas emitem radiação quando são aquecidas à medida que são ativadas. Então, à medida que a arca é ativada, ela vai superaquecer. Porém, se atacadas, essa mesma radiação e o aquecimento aumentam exponencialmente, como mecanismo de autodefesa. Lembrando que a Arca do Pacífico tinha sido atacada. Porém, a própria arca conseguiu repelir os invasores. Então, aqui existe um leque de possibilidades. Espero que o JP traga maiores informações na sua próxima atualização. E sobre o Brasil? Meus amigos, não fiquem preocupados com a América Latina, tá? Porque esta é a parte mais fácil de resolver do leilão. Tem gente que está preocupado, será que vai, será que não vai? Olha, se você for colocar na lista de prioridades do leilão, e também o nível de dificuldade para resolver as questões globais, a questão da América Latina, proporcionalmente, é a mais fácil de todas. Porém, Loirão vai usar de estratégia. Então, é uma estratégia que vai culminar num resultado positivo, porém não é instantâneo. Aliás, essa estratégia já está sendo implementada. O problema é que às vezes eu não posso usar as palavras adequadas, então vou ter que usar aqui códigos. Espero que vocês possam captar, ok? Porque é um assunto sensível. Pois bem, vamos entender o seguinte: a rede, essa organização, esse consórcio, preste atenção no que eu vou falar, esse consórcio, porque é um consórcio, fora de Puebla, fora de São Paulo, pois é, um consórcio aqui. Ele, para se manter, ele precisa de dinheiro, ok? Precisa de recursos. E, no caso, precisa do financiamento das substâncias. E o Loirão já percebeu isso e já está tomando as medidas cabíveis. Vejam quantos barcos foram ali alvejados, tentando isso atravessar o Atlântico em direção aos Estados Unidos. Eu não preciso ficar aqui contando para vocês e relembrando. Isso já é notório e sabido de todos. Pois bem, o consórcio globalista, isso, de extrema, do lado canhoto, entendeu? Quebra juntamente com os embargos econômicos. Sim, mais embargos econômicos, mais restrição do seu elemento, o seu recurso financeiro, aí fica realmente complicado. É só ver as notícias oficiais, e ajuntar as peças. Aqui, CNN. Loirão sugere ações por terra contra os cartéis da Venezuela. CNN. Operações secretas da agência de 3 letras na Venezuela que Loirão autorizou. Loirão chama a presidente da Colômbia, disso mesmo, de comerciante de substâncias ilícitas. E suspende pagamento de subsídios ao país, já dizendo o seguinte, já está bem claro aqui. Quer dizer, depois do Madurinho, o senhor é o próximo da lista. E tem um terceiro também que vai vir na sequência num verdadeiro efeito dominó no país vizinho. Então, primeiro Venezuela, depois Colômbia, aí um país próximo, um maior, que tem inclusive proporções continentais. Que interessante, né? Aí, continuando, o sistema oligárquico, establishment financeiro nesse país, automaticamente irá expulsar o consórcio do poder, o próprio sistema. Estão compreendendo? Então, existem banqueiros aqui, banqueiros, pessoas que precisam negociar com os Estados Unidos, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ficar numa boa, Faria Lima, em companhia, e isso tem em todos esses países, com exceção da Venezuela, porque ali
simplesmente foi dominado completamente por esta, vamos colocar assim, essa ideologia, esse projeto de poder. Chegou até a sua consequência final. Né? Interessante. Vamos continuar. Financiamento desse país automaticamente irá expurgar o consórcio. Vai expulsar. Pois é. Alguém pode se perguntar aqui na live, por que não aconteceu na Venezuela e em Cuba? Bom, pois o consórcio eliminou antes o sistema oligárquico. Entendeu? Então, esse consórcio, ele eliminou antes o sistema oligárquico, diferente do Brasil e da Colômbia. São situações totalmente diferentes. Porque esse sistema oligárquico ainda é presente e tem muito poder. Principalmente o Centrão. O Centrão, no Brasil, por exemplo, na Colômbia, é representado por esse poder oligárquico. Ou seja, o establishment financeiro. Interessante. Financeiro dos seus países. Diferente do que ocorre no Brasil e na Venezuela. Então, são situações e circunstâncias totalmente diferentes. Portanto, se existe um momento para que esse consórcio possa ser desfeito, radical, extremista, o momento é agora. Entenderam? E é um projeto em curso, um plano que está sendo executado a contento. Então, isso aqui é fácil de resolver. Fácil. O Loirão já mandou sinal verde, Madurinho está totalmente desesperado. Inclusive, ele queria propor, não, daqui 3 anos eu saio, ele está querendo contornar a situação, e é claro que a Casa Branca não vai aceitar isso. Muito provavelmente ele será entregue pelos seus próprios companheirinhos, e é isso que o governo do Loirão está aguardando. Depois, na sequência, o digníssimo líder-chefe da Colômbia também terá o mesmo destino. Na sequência, terá um outro efeito, porque Cuba vai cair juntamente. Nicarágua, na sequência, cai. E aí, meus amigos, não tem como, sabe? É uma questão, o cerco se fechou completamente. Aí o pessoal da Faria Lima fala, ó, já não tem mais consórcio, Cuba já foi, Venezuela já foi, Colômbia já idem. Não tem outro caminho. Deu para vocês entenderem? Não tem. Simplesmente acabou a brincadeira. Então, de todos os tópicos, vamos colocar assim, de todas as metas do Loirão, esta é a mais fácil de todas. Só que o Loirão, ele quer resolver isso sem ter que usar ações truculentas extremas. Por usar essa tática mais pacífica, mais branda, vamos colocar dessa forma, é claro que vai levar um tempo. Tá? 6 meses, talvez. Eu acho mais ou menos 6 meses, 7 meses. Mas, com certeza, antes do término, no período eleitoral aqui no Brasil, isso já deve ter sido liquidado completamente. Agora, o que é difícil, de verdade, é a questão dos Majestic 12. A da Europa, por exemplo, a questão europeia, é muito mais complicada, porque eles estão querendo arrastar o mundo para uma 3G. O próprio Zé, lá da Ucrânia, vocês conhecem ele muito bem, ele já não está querendo cumprir o acordo de paz. Natinho também, porque ele precisa das batalhas intermináveis, ele que é um belicista, para se manter no cargo. Lembrando que o povo ele não tem popularidade nenhuma e ele responde a vários processos no seu país. Então, estas questões geopolíticas são as mais difíceis. É claro que as pessoas ficam falando, mas a gente é brasileiro, a gente vive aqui na América Latina. Ah, tá demorando, mas isso aqui já está resolvido, gente. É só uma questão de tempo. Isso aqui é fácil. Pro Loirão, o Loirão ele não esquenta a cabeça com a América Latina. Escutem o que eu estou falando. Ele dorme tranquilo, só que já para ele já está arriscado da lista. Ele tem uma lista ali de várias metas, para ele isso aqui já está arriscado. Entenderam? Porque isso aqui vai resolver, já está resolvido. Então, entendeu? Não tem como. Pensam bem. Você, quando vai fazer um projeto, você vai fazer uma empreitada, você já calcula, você faz um prognóstico. Tem alguma chance de dar errado? Não tem, 0 chance. Vai dar certo. Não tem como, entenderam? É impossível Loirão não ser bem sucedido.
Este que é o ponto. Agora, não vai ser algo automático, ok? Tenham essa compreensão, tenham esta visão, a lei do alcance. Pois bem. Porque o que acontece é que as pessoas são levadas pela emoção e não pela razão. Quando você vai analisar alguma coisa, você tem que simplesmente fazer de conta que não é com você. Mesmo que seja com você. Porque quando você coloca a emoção na equação, você perde a sua capacidade analítica. Ponto. Vamos dar continuidade. Meus amigos, isso aqui é um assunto bastante interessante. Olha só o que o Louis Elizondo, que é um agente, um ator da DS, disfarçado de denunciante. Aliás, ele foi completamente desmascarado pelo Dr. Steve Greer, que é o Louis Elizondo e companhia. Dr. Greer provou, tem documentos na sua última atualização provando que Louis Elizondo, vários canais influenciadores espiritualistas enganam as pessoas e recebem dinheiro da DS. E de ufologia, principalmente, né, ao que se refere ao mundo da ufologia e da espiritualidade. Provado, ele vai provar isso, dia 8, dia 9, com documentos, que recebem dinheiro da Aerospace, até ser a fonte de quem fornece o dinheiro. Quem fornece o dinheiro é o Bigelow, da Aerospace Corporation, das empresas de defesa. Então tomem muito cuidado. Nós chegamos no momento que é importante você ter senso de proporção, que é importante você ter conhecimento de base, porque eles estão infiltrados. Quando eu falei que eles estavam infiltrados, o Dr. Gui provou. Não é mais o acho, não é eu acho, é uma certeza. Pois bem, últimas notícias. O ex-diretor da ATIP do Pentágono e denunciante de WAPs, Louis Elizondo, isso financia o engajamento, inclusive. Porque vocês acham que o Elizondo está em tudo que é lugar? Está na CNN, está no New York Times, ele é convidado para os melhores podcasts do mundo, todos os holofotes no Elizondo. O Elizondo vai fazer uma palestra, é caríssimo, caro. E o Dr. Greer, que está há 35 anos, não consegue mal pagar as contas dele. Por que vocês acham? Só pensar um pouquinho. Pois é. E isso também acontece no YouTube. Pois bem, aqui. Últimas notícias. O diretor da ATIP, do Pentágono, denunciante de WAPs, Louis Elizondo, desinformante profissional, e é profissional mesmo. A gente até sabe que da onde que ele é um dos que estão, um dos principais na folha de pagamento. Sabe sobre o evento geofísico, está construindo um bunker apocalíptico. Agora ele está vindo com a narrativa do fim do mundo. Meus amigos, eles recebem uma ordem, olha, propaga o fim do mundo. Agora, fim do mundo, 13 Atlas está cheio de reptiliano que vai destruir a Terra, vai ter um apocalipse, vai acabar com tudo. Louis Elizondo começa a falar mentira. Exatamente. E um monte de gente fazendo o mesmo. Não estou dizendo que todos estão na folha de pagamento, porque muitos vão simplesmente vai no ritmo, né? Segue o ritmo. Vai efeito manada. Muito disso também é por efeito manada. E falta de conhecimento. Mas os principais fazem isso deliberadamente. Eles têm consciência que estão enganando as pessoas, porque recebem muito bem para isso. E um deles é esse sujeito que está aqui na tela. Tá? Que foi desmascarado agora definitivamente pelo Dr. Steve Greer. Pois bem. O Pentágono denunciante WAPs, Louis Elizondo, denunciante de WAPs, desinformante de WAPs, sabe sobre eventos geofísicos, está construindo um bunker do fim do mundo. E o pior, meus amigos, eu vou explicar uma coisa. Muitos CEOs estão construindo bunkers, alguns por ignorância mesmo. É enganado, ele acredita realmente que vai ter o fim do mundo e começa a construir o bunker. Outros fazem isso como meio de propaganda e marketing, para apavorar as pessoas. Pois é, fazem conscientes. Vamos construir um bunker aqui. Eu falo, não, vai ser o fim do mundo, tá chegando, eu tô aqui me protegendo. É claro que o efeito disso é o quê? Uma narrativa do fim do mundo, para baixar a frequência das pessoas. Pois é. E isto, quem que se beneficia com isso? Os escuros, é óbvio. Não precisa pensar muito.
Está construindo um bunker apocalíptico de altitude de 1.690 metros. Tem dinheiro aí, Luiz Elizondo, para construir um bunker. Tá rico, hein, meu filho? Tá recebendo bem o Aerospace Corporation, né, do Bigelow, melhor dizendo. Bigelow Aerospace está pagando bem. Eu respeito o Lui porque ele é um dos... tá louco. Aqui no caso, aqui a pessoa, e não sei se inocente, tá? Provavelmente inocente. Ele não tem razão, não cabe ele iniciar a conversa, porque se ele fizesse isso sozinho, ninguém acreditaria nele de qualquer maneira. Pois é. Outro que também está na folha de pagamento. O coronel Cal New sugere que a divulgação está morta. Acabou a divulgação. Não vai sair nada. Pode esquecer, não vai ter contato, não vai ter nada. Pois é. Minha opinião é que esse ciclo de divulgação, o Dr. Gui está falando exatamente o contrário. E o Dr. Gui trabalha com o Comitê de Inteligência do Senado, mas o senhor tem que cumprir, tem que seguir propagando a narrativa dos sistemas, porque o senhor é muito bem pago, né, para fazer isso. Cal News sugere que a divulgação está aniquilada. Minha opinião é que esse ciclo de divulgação essencialmente acabou e devemos fazer um balanço do que funcionou e do que não funcionou, para pensar um novo caminho a seguir. Um diz que a mudança está acabando e outro sugere que é preciso fechar para balanço. Tudo alinhadinho, tudo orquestrado. E não para por aí. Coronel Cal New estaria supostamente dizendo às pessoas que o mundo acabará em 2027. Estão subvertendo a profecia da dama. Então não vai ter ativação, não vai ter a divulgação. Não, 2027 o mundo vai acabar. E tem um monte de espiritualista, presta atenção, não vai demorar, já está acontecendo, que vai começar a replicar isso aqui. Por isso que vocês têm que ter discernimento. É importante, é fundamental. Apesar dos rumores de que há conversas secretas em alto escalão, o advogado Ivan Hanel, que é o mesmo advogado do Luiz Elizondo, né? Mas é só coincidência, afirma que não há validade em nada que esteja sendo previsto em termos de OVNIs e do juízo final. Continuando. Pavel revela que Cal New é a pessoa que vem dizendo ao Congresso e a outros que algo está por vir. A gente já sabe, é o fim do mundo em 2027. Pavel também revela que, segundo as suas fontes, Cal New foi um dos principais redatores da UAP, da Lei de Divulgação de UAP, que visa obter material de pesquisa independente. Koala e Panda Vermelho, fonte. Algo ruim está chegando em breve, prepare sua família. O advogado de Luiz Elizondo, Ivan Hanel, é acusado de dizer às pessoas que o mundo está acabando por meio de clandestinos. Aqui. Que coisa. E não para por aí, não, que o próprio advogado aqui, tanto do Cal New e também do Luiz Elizondo, advogado de Elizondo aqui, Ivan Hanel, imediatamente após entrar no grupo de bate-papo, começou a enviar mensagens para todos no grupo e perguntar se eles estavam preparados para o fim do mundo. Ele foi muito inespecífico. Ele estava todo, prepare sua família, você falou com a sua família. Vamos fazer uma festa de despedida, quem tem dinheiro construa um bunker. É a única saída. Todo esse tipo de porcaria, né? Não vou usar o termo aqui, algo ruim está chegando em breve. Prepare a sua família. Tudo orquestrado. Tudo orquestrado. E quem não tem conhecimento de base, infelizmente, será enredado por esse tipo de falácia. Infelizmente. Continuando. Koala Panda Vermelho. O advogado de Cal New e Elizondo, Ivan Hanel, é acusado de espalhar narrativas apocalípticas nos bastidores. No Congresso. E no Congresso já para a grande mídia. Inclusive, e meus amigos, isso aqui está crescendo. Como eles não estão conseguindo, o Dr. Gui falou, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Como o loirão está impedindo uma invasão fake, que está tendo realmente uma ação efetiva dentro dos sites negros, ou seja, os brinquedinhos, os brinquedinhos, por exemplo, para bater OVNIs, os brinquedinhos escalares, estão sendo todos neutralizados, e eles estão com dificuldade logística e tecnológica para realmente colocar isso para funcionar. Vamos agora propagar o fim do mundo.
O 13 Atlas é do mal, é tudo do mal e o mundo vai acabar. E tem um monte de gente comprando essa narrativa mentirosa que beneficia, obviamente, os sites negros. O advogado Carl Elizondo e Ivan Henning acusados de espalhar narrativas apocalípticas nos bastidores. O coronel Carl, que presta serviço para Luke Hattie Martins. Lembrei agora, você se mostrou. Quem são os seus patrões? Luke Hattie Martins, Elu Elizondo. E também, agora, quem paga eles é o Bigelow, o ex-dono do rancho Skinwalker, que invocava demônios, seres negativos. E o pior, tem um monte de gente que vai cair nessa falácia. Infelizmente. Você que é desperto, avise. Porque agora nós vamos vivenciar uma verdadeira guerra de informações. Como que você se prepara para isso? Com boa informação. Estão propagando que algo muito ruim acontecerá em 2027, preparando terreno para uma invasão falsa. Pois é. Não se esqueça que o coronel Carl foi o primeiro a falar no Instituto Sol sobre a revelação catastrófica. Pelo visto, o catastrófico aqui é literal. Não é revelação catastrófica. O Michael Salla, infelizmente, você se equivocou com Carl. Carl é um agente escuro. E quando ele falava de revelação catastrófica, era literal mesmo. Catastrófica, ou seja, o fim do mundo. Não estava se referindo a uma revelação súbita e fulminante. Não! Agora deixou bem claro o teor, o verdadeiro teor e as suas verdadeiras intenções. Colocou as suas asinhas de fora. Aqui é literal, mesmo fazendo alusão a uma eventual invasão ou catástrofe global. Dr. Greer disse a uma das suas últimas atualizações que a revelação será catastrófica para os escuros. Então é catastrófica para os escuros. Porém, para os despertos será um bálsamo para a humanidade. Para a humanidade será ótimo. Nada de catastrófico. Pois bem. E está aqui para vocês, meus amigos. Eu tenho que passar esse assunto completo, porque eu já comecei. É um assunto vasto, é um estudo. Chefões das Big Tech se preparam para o fim dos tempos. Está aqui. Devemos nos preocupar também? Já está, o circo já está armado. Agora, a bola da vez é o fim do mundo em 2027. Ou o fim do mundo, ou que vamos ser atacados por reptilianos, draconianos no 3 e Atlas. Mas tem muita gente aqui que se diz, né? Não, nós sou da luz. Propagando essa falácia, que a gente sabe a origem dessa informação. Eu vou provar. Não é que eu acho. Prova. Dr. Greer vai mostrar esses documentos e vai desmascarar todos esses senhores. Vai ser sensacional. Eu quero ver todos os nomes dessa lista. Será que tem nomes do Brasil? Eu não vou me surpreender se tiver. Sendo sincero aqui para vocês. Estão recebendo dinheiro para desinformar e mentir. Se infiltrando no nosso meio. Mark Zuckerberg teria começado a trabalhar com o Carl Ranch, seu extenso complexo de 1.400 acres. Mark está aqui com medinho, está morrendo de medo do fim do mundo. Parece que realmente isso está surtindo efeito a narrativa desses mentirosos. E está previsto que inclua um abrigo com os seus próprios suprimentos de energia e alimento, embora os carpinteiros e eletricistas que trabalham no local tenham sido proibidos de falar sobre isso, por acordos de confidencialidade. De acordo com uma reportagem da revista um muro de quase 2 metros bloqueava a visão dos projetos a partir de uma estrada próxima. E está aqui, meus amigos. New York Times, vários bilionários do mundo estão construindo seus bunkers porque estão com medo do fim do mundo. Que coisa. Só para vocês terem uma noção. Aqui, Polo da Verdade. E.J. Gentili, que é bastante conhecido, tá, meus amigos, no meio ufológico, fala sobre como a agente 3 letras encobriu um livro sobre o fim do mundo chamado A História de Adão e Eva. Isso no Show, que é um dos maiores podcasts dos Estados Unidos. Eu vou só resumir esse assunto aqui para vocês. É um manuscrito de 278 páginas, que foi classificado pela agência 3 letras. A agência 3 letras removeu 200 páginas, deixando apenas 50, 60 páginas, das quais metade estão em branco.
A agência 3D afirmou que o livro foi higienizado ou censurado. O interesse da agência 3D no livro deve ser o fato de escrever o fim do mundo. Dr. Thomas fala sobre mudanças nos polos. Ele escreve que quando os polos mudam, o núcleo interno da Terra é afetado e o nosso campo elétrico é desativado. Esse é um evento que acontece repetidamente. E agora, na Casa Branca, tem cientistas fazendo palestras falando justamente que haverá o fim do mundo. E que o fim do mundo deve acontecer entre 2027 e 2030, que nós devemos nos preparar para esse acontecimento. Meus amigos, tudo orquestrado pelas agências de 3 letras, inclusive por esse livro aqui, tudo preparado, tudo engatilhado, e eles são bastante espertos. Inclusive, isso aqui foi feito pelo Robert, foi liderada pelo físico Robert Wood. Em 1907, a aeroespacial McDonnell-Douglas, que fazia parte dos sites negros, obviamente. Majestic 12 também aqui, operando com esta falácia. Pois bem, para ilubriar os incautos. Que coisa. Impressionante. Pois bem. E a gente sabe que o campo magnético da Terra está enfraquecendo. E por que está tendo essas mudanças geofísicas? Porque as densidades superiores se fazem presentes. E não vai acontecer o fim do mundo. E sim um novo mundo através do cinturão de fótons, através do 3i Atlas e das novas forças exógenas. Só que isso está sendo subvertido. Subvertido pelos escuros no seu desespero absoluto para implantar o caos. Por exemplo, aqui no início da década de 50, a gente traduziu um relatório científico soviético intitulado O Campo Magnético da Terra e o Oceano Mundial. Eles classificaram o relatório e rotularam como informações de segurança restritas. Por que a agência 3D decidiu traduzir e classificar esse relatório específico? É bem interessante. Hoje, quando os cientistas alertam para o colapso das correntes oceânicas devido às chamadas mudanças do clima causadas pelo homem, sabemos que tais eventos são, na verdade, ligados a incursões geomagnéticas. Tem muitas evidências do passado, como aqui várias fontes diferentes. Recentes excursões geomagnéticas, Gothenburg, evento de Leskchamp. Enquanto ocorrem mudanças do clima, rápidas ocorrem oceânicas e entram em colapso em uma incursão geomagnética. Pois bem. Agora a gente já sabe que os escuros estão fazendo isso. Já está prontinho e está num ritmo já acelerado. Apertaram o botão agora do fim do mundo. Narrativa do fim do mundo. Já foi acionado. Mas qual a verdade sobre isso? Chris Bredson, a dama, a superconsciência feminina. Regulus, também conhecido como Alfa Leonis, é uma estrela azul-branca da constelação de Leão, localizada aproximadamente a 79 anos-luz da Terra, que na antiguidade era conhecida como a Estrela Rei. Quando Chris contou ao governo sobre a data de 2026, presta atenção, aos governos, eles imediatamente colocaram visualizadores remotos nisso. Porque tudo que o Chris Bredson fala, acontece. Porque ele é o quê? O canalizador da dama. Aliás, a dama está nele. Exatamente como David Adair. Então, imagine vocês, meus amigos, que agentes da inteligência do Pentágono levam muito a sério o Chris Bredson. Tanto é que levam a sério que o Chris Bredson é o único canalizador do mundo que falou com generais 2 estrelas, agentes do Pentágono, agências da inteligência e presta assessoria na Casa Branca. É o único do planeta Terra. Ele e o JJ Rutark. Então, se você for pensar assim, quais são os maiores canalizadores do mundo? JJ Rutark e Chris Bredson. E não é porque eu acho. Tá? Isso é a opinião da inteligência dos Estados Unidos e do próprio Trump. Tá? Não sou eu. Por exemplo, antes do Congresso, antes das audiências públicas de UAPs, Chris Bredson, que é uma pessoa humilde, sem instrução nenhuma, nunca fez faculdade na vida, ele não sabe mal escrever. Esteve reunido ali com a nata dos cientistas. E depois de sair dessa reunião, eles falaram para ele, vocês têm fé? Falaram, nós temos fé. Manifestou orbes, ou seja, a dama se manifestou em Washington, D.C. Então, Chris Bredson é outro nível, é outro patamar. Então, quando o Chris Bredson contou ao governo sobre a data de 2026, eles mesmos colocaram visualizadores remotos. Olha, isso aí tem que ser levado a sério. Foi o Chris Bredson que falou. Ah, quem que falou isso?
Se for um canalizador qualquer aí, deixa pra lá. Não, é o Chris Bradford. Opa, diferente. Aí é diferente. Esse não foi o mesmo que falou lá dos orbes que iam surgir lá em Israel e Irã e acabar com a guerra? E aí realmente acabou, porque nós somos intimidados pelos seres extraterrestres? É esse cara mesmo. Opa, então traz ele aqui. É assim que funciona, meus amigos. Ok? Fato. Fato. Por isso que tem que ter senso de proporção. Quando o Chris contou ao governo sobre data 2026, imediatamente colocaram visualizadores remotos nisso. Ó, coloca os melhores visualizadores remotos que nós temos aqui para ver a veracidade desse fato aí. E esses visualizadores disseram: ó meu Deus, os visualizadores remotos, agentes psionicos, os melhores do mundo, que são treinados no Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos. A gente sabe que o projeto Stargate não acabou, ele continua. Foi presidido pelo Dr. Rostard. Pois bem, ó meu Deus, 2026, 2027, algo vai acontecer, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O que os visualizadores remotos viram? Viram uma nova Terra modificada. Pois é. O anfitrião destaca que a posição oficial do governo é que eles não usam visualizadores remotos. O que eles respondem? Eu acho que sim. Oficialmente não, mas o Chris Bradford soube. Eles usaram os visualizadores remotos, coisa de fato, algo grande vai acontecer. E o que é esse algo grande que vai acontecer? A revelação. Uma mudança na consciência da Terra. E eles têm medo disso. O maior medo dos escuros é uma mudança. Porque o 3 e Atlas, os seres interdimensionais, estão aqui para virar a chave da cabeça das pessoas. Um novo paradigma. Uma nova percepção da realidade. E, nestas condições, os escuros perdem o seu poder, que é o poder de engano. A partir do momento que eles perdem o poder de enganar as pessoas, o seu império acaba se desmoronando. O seu império acaba sendo extirpado. Entenderam? Ponto. O seu castelo de areias se desfaz. Fantástico. Ah, mas você é cético. Vamos com o JJ Rutark. JJ Rutark. Meus amigos, JJ Rutark é consultor, só para vocês terem uma noção, da Força Tarefa de Investigação de UAPS, com evidências. Já trouxe aqui no canal para vocês. Não é oficial, mas praticamente o Marcos Rubio, quer dizer, não falou, mas acabou falando, revelando. Junto com David Crush. Já trouxe informação no canal. Michael Sala perguntou, quando entrevistou o Dr. JJ Rutark. Espera-se uma micronova para 2030? Uma mudança geofísica, em outras palavras? Ou super flash solar? Que foi profetizado em todas as grandes culturas do mundo. O Flachoquerete. Pois é. J. Rutark respondeu. Nós trabalhamos com o sistema de calendário maia, deixado para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. Sim, tanto é que interpretou errado, né, que 2012 seria o ano da transição planetária. Foi uma compreensão errada. Mas eu estudei realmente o calendário maia. Na nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026 e 2030 vamos ver grandes mudanças geofísicas. Ou seja, o planeta Terra vai começar a passar por novas energias e será transmutador. E essa transmutação passa pela mudança de consciência. Por isso que mudar a consciência humana é importante, porque não adianta você mudar esse mundo para uma densidade superior sem antes mudar o nível de consciência. Porque sem mudar o nível de consciência, as pessoas simplesmente não suportariam viver numa densidade superior. Elas seriam consumidas pela própria densidade. Nesse caso, seria de fato o fim do mundo. Estão compreendendo? Mudanças geofísicas são iminentes. Você duvida? Está na live? Você duvida? Se duvidar, confira a combinação de evidências e fontes confiáveis e robustas que comprovam de fato que ninguém mais consegue esconder. Existe um documento Majestic 12, está aqui para vocês na tela, vazado em 1990, que fala de uma grande mudança geofísica iminente, cujo clímax aconteceria em 2030.
Isso coincide com a informação do Dr. J.J. Hutak, que segundo o calendário maia, que uma grande mudança aconteceria entre 2026 e 2030. E essa mudança começa em 2026. Isso é interessante. Não é assim um dia mágico que muda tudo, é aos poucos, é gradual. Mas uma mudança efetiva. A mudança começa pela consciência. A mudança começa quando a humanidade se torna uma civilização pacífica com a revelação, entrega das tecnologias, camas medbed. E depois, vamos ser coroados com uma mudança geofísica benevolente para as densidades superiores. Ou seja, a nova Atlântida profetizada por Edgar Cayce. Agora você é muito cético. Quando eu falo vocês, meus amigos, não é vocês. É o seu amigo. Compartilhe essa live com ele. Porque aqui eu trago fontes verificadas. E um verdadeiro dossiê. Uma coisa que linka com a outra. Eu provo o que eu falo. Abordagem de mente aberta. Fonte. Veja isso aqui. Bem recente. Acho que foi umas 10 horas atrás. Mais ou menos. Eu fiz hoje essa postagem. Veja por que as elites estão preparando os seus bunkers. Por quê? Está aqui. Apocalípticos, ou seja, do fim do mundo. Apocalipse aqui com conotação de fim do mundo, não de revelação. Ok? O que esperam que aconteça em um futuro próximo e por que datas como 2030 estão sendo mencionadas? 2027? Datas, 2026, só vê o Ross Contract. Ross Contract fala que no Congresso dos Estados Unidos todo mundo sussurrando. Olha, algo vai acontecer em 2027, algo 2026, 2027, 2027, 2026. Agora, não quer acreditar em mim? O ex-agente da CIA, John Ramirez, idem, confirma. Aliás, são 15 fontes independentes, sem falar do próprio Dr. Steve Greer. 15 fontes independentes. Este é o Dr. John L. Câncer, ex-consultor do Programa Espacial e assessor de Política Espacial Nacional da Casa Branca e do Congresso. Olha o Dr. John Lan Câncer. Olha só o que ele falou. Palestra. Ele fala sobre a esperado grande mínimo solar e o resfriamento global abrupto, assim, súbito. Então, depois desse máximo solar, o Sol vai diminuir a sua atividade e nós vamos ter uma nova era glacial e será o fim dos tempos, segundo ele. Que perturbará a civilização, especialmente a cadeia alimentar. Muitas das elites constroem bunkers apocalípticos, não esperam deslocamento da crosta terrestre ou grandes inundações, mas sim mudanças do clima abruptas e colapso civilizacional. Na minha opinião, esse evento abrupto será muito mais severo, aqui no caso, a opinião de quem postou isso aqui, do que severo do que eles esperam. Que coisa. Então, isso aqui não é mais especulação, isso aqui é um fato. Pois bem, Alex Collier. O que o Alex Collier tem a nos dizer sobre isso? Em uma entrevista, isso aconteceu em 2023, antiga, que estou resgatando aqui para vocês, por isso que é importante ter banco de dados. Eu tenho um banco de dados com mais de 60 mil slides, com dados diferentes, onde eu posso comparar esses dados. Ok? Não é tão grande quanto o do Dr. Greer. O Dr. Greer tem 5 terabytes de dados, onde ele pode comparar as fontes, sem falar que 750 testemunhos militares e denunciantes, tudo gravado em vídeo. Em uma entrevista a Sergei Karin, em 18 de junho de 2023, faz tempo, Alex falou sobre um tipo de prazo que seria situado na primavera de 2030. Ele não foi informado de nenhum detalhe, presta atenção. Mas, obviamente, seria algo que não poderia ser perdido. E, aparentemente, teria assustado os escuros. Alex Collier. E parece que é antes disso daí, né? Porque, segundo o Chris Bledsoe, os visualizadores remotos falaram, foram ver o que aconteceria em 2027 e falaram, meu Deus, nós estamos perdidos. Os extraterrestres irão se manifestar. E a revelação tem que acontecer até 2027. O próprio Dr. Greer fala sobre isso. Caso contrário, os extraterrestres vão. Quando eu falo que os extraterrestres vão, meus amigos, presta atenção. Você tem que ter entendimento. Interceder não é vir aqui e quebrar o pau da barraca. Eles não precisam fazer isso. Interceder é simplesmente mostrar a verdade. Só isso. Aí o povo decide. Mesmo porque eles não são truculentos. Eles não vão vir aqui quebrar prédio, né, que nem o Independence Day, atacar os túneis,
quebrar tudo, arrebentar com tudo. Não, não é necessário. Não é necessário. É simplesmente mostrar a verdade. E a humanidade decide que caminho vai escolher. Este é o projeto da dama. Estão entendendo? Da superconsciência. Então, cada pessoa vai ter a oportunidade de escolher. Ah, você quer ficar com Lula? O problema é seu, filho. Ah, você gosta do BD, do Bill Clinton? O problema é seu, você que escolhe. A humanidade é democrático. A maioria vence. Democracia não é assim? Pois é. E o próprio Dr. Greer fala que quando as pessoas souberem a verdade, eu também acredito nisso, elas vão escolher o lado certo. Vão fazer a escolha correta. É que a maioria não sabe nada. 99% é totalmente dominado pela ignorância. E mesmo aqueles que se... Porque eu falo, hoje nós estamos vivendo o despertar do despertar. Quando eu falo para vocês que agora em diante, inclusive eu estou preparando vários especiais, nós vamos começar uma nova jornada, ou seja, como se fosse uma pós-graduação, doutorado, é porque agora, meus amigos, nós chegamos no momento do despertar do despertar. Então, quem está na primeira fase ainda vai ter problemas. Vai ter dificuldades de assimilar as informações. Pois bem. Estimulado outra parte, tentando acordar o maior número de pessoas. Ouça suas próprias palavras. O que o Alex falou? Traduzido aqui para vocês. Nós temos um tempo máximo, que seria 2030, em que deveríamos ter um evento galáctico. Eles usavam tecnologia do Looking Glass. Looking Glass seria uma forma de ver o futuro. Né? Isso. Como se fosse um cronovisor. Isso bem retratado pelo Bill Wood, um denunciante do projeto Looking Glass. Visor de vidro que dá para ver o futuro. E viram um evento em 2030, eles não partilharam o que é exatamente. Os escuros surtaram e decidiram exterminar a população antes de 2030. Por isso que eles querem as guerras. Estão entendendo? Por isso que eles são belicistas. Só que no momento, olha, parece que o Loirão não vai permitir que haja a 3G. Ah, a invasão fake também, nós estamos com dificuldade logística e material, porque o Loirão está dificultando. Ah, vamos para opção agora, é o fim do mundo. E o pessoal vai comprar. Inclusive, tem gente que da espiritualidade que também vai propagar isso daí. E manda o Bigelow pagar todo mundo. Folha de pagamento. Começa com o Luiz Elizondo. Ele é famoso. O Coronel Caunil também. Sim. Pois é. E o pessoal vai falar, não, olha, os litorais do mundo vai acabar tudo, vai ficar só meia dúzia, vai vir uma nave espacial e ele vai embora. Vai ficar no bunker. Os extraterrestres vão embora, porque ninguém vai querer a transição planetária, e muito menos a revelação, e a gente volta e domina tudo novamente. Como aconteceu, por exemplo, há 12 mil anos atrás, na queda da Atlântida. É assim que os escuros pensam. E tem gente que cai como peixinho, que é o pior de tudo. Pelo menos metade da população. Então os benevolentes disseram que não. O que deveria ser feito era despertar total da humanidade. E como que você pode despertar a humanidade inteira? Com a ativação da consciência. Com a revelação da verdade. Inclusive, meus amigos, os orbes estão aparecendo porque eles querem se comunicar telepaticamente. No próximo dia 8, dia 9, além do Dr. Greer trazer a mensagem maravilhosa da esfera de Buga, provando que a esfera de Buga é de fato um artefato alienígena com uma mensagem para os nossos dias, e eu mostrei essa mensagem para vocês, que é uma advertência para que a humanidade faça uma escolha. Ele vai também promover um grande protocolo de contato. Ele fala, milhões de pessoas... Meus amigos, eu quase caí da cadeira. Milhões de pessoas hoje estão falando para o Dr. Greer, Dr. Greer, eu estou entrando em contato com extraterrestres. Dr. Greer está muito empolgado, porque ele fala que falta muito pouco para mudar o campo morfogenético do planeta. E a partir do momento
que o campo morfogenético do planeta for mudado, o que vai acontecer? O despertar da consciência da humanidade. Ninguém, os escuros não poderão mais enganar. Ninguém. E neste momento, a humanidade estará apta para fazer a sua escolha. E eu tenho certeza absoluta, assim como o Dr. Steve Greer, assim como o Chris Bledsoe, que a humanidade vai fazer a escolha certa a partir do momento que conhecer, tiver condições de escolher. Porque você, para escolher, primeiro você tem que ter conhecimento. Como que você vai escolher que você não sabe? Não tem como. As pessoas não sabem sobre extraterrestres, elas não sabem sobre ciência, não sabem sobre organização transnacional, obscura. Não sabe que tecnologia está sendo suprimida. Não sabe. Desde os anos 50. Que o controle da gravidade já foi dominado desde os anos 50 com documentos. E Boris Smith, por exemplo, documentos dos anos 50, ele prova que o controle da gravidade já foi dominado há muito tempo. Inclusive, o Dr. Gui, com 9 testemunhas em 2013, provando isso, foi ignorado no Congresso dos Estados Unidos. Alex Cole, ele compara a este evento a uma reinicialização divina. Isso é um processo, entenda isso. Sabe o que acontece? As pessoas foram pré-condicionadas a pensar que transição planetária é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não, transição planetária é um processo. É um processo que começa, segundo o próprio Dr. J. Bem claro, 2026 a 2030. É um processo. E a primeira fase do processo é o despertar da consciência da humanidade. Depois que a humanidade tiver condições de escolher, aí vem a revelação. Depois da revelação, aí sim, nós vamos adentrar nas densidades superiores. Aí, nesse caso, haverá as mudanças geofísicas. A nova Atlântida. Nesta ordem que eu estou apresentando para vocês. Podemos ainda incluir a profecia de Edgar Cayce sobre a origem da nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher. Presta atenção, Edgar Cayce falava isso nos anos 30. Anos 30, você sabe o que é isso? Anos 30. Sobre a origem da nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher por meio de uma grande mudança entre o medo, que nos levaria ao esquecimento, ou o amor, que nos conduziria a uma nova terra, uma nova Atlântida. Que é o mesmo recado da dama, a superconsciência feminina. Se manifesta em Chris Bledsoe. O fenômeno. Chris Bledsoe, meus amigos, Chris Bledsoe, foi feito reportagem com ele do Disclosure. Porque ele é sobrenatural. A vida do Chris Bledsoe é incrível. O Ross Contart, ateu, imagine vocês, ateu toda a vida. Recebeu um convite. Chris Bledsoe falou, vem na minha casa, você vai ver o fenômeno. Chris Bledsoe saiu de lá, viu seres entrando e saindo da parede, seres interdimensionais, orbes, viu aquela frequência de amor maravilhosa, e isso acontece com generais. Inclusive, meus amigos, o Chris Bledsoe era praticamente semi-analfabeto. Teve um coronel, quando ele viu a história dele, falou, Chris Bledsoe, tem que escrever um livro, porque a sua história é incrível. Ele falou, mas eu tenho dificuldade, eu nunca escrevi livro. Não, eu vou ser o seu redator. Até o coronel na capa do livro, não lembro o nome dele, vou ser o seu redator. O mundo precisa saber quem é você e quem é a dama. Pois é. Pois é. Por isso que tem que ter senso de proporção. Tem que colocar as coisas numa balança. Ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisinha assim, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é pequeno. Compara as coisas. Questão de comparar. Podemos ainda incluir a profecia de Edgar Cayce sobre a origem da nova Atlântida, onde o mundo teria que escolher por meio de uma grande mudança entre o medo que nos levaria ao esquecimento ou o amor que nos conduziria a uma nova terra, a uma nova Atlântida. Essa previsão é corroborada pela profecia da dama, uma superconsciência feminina, que tem contato com Chris Bledsoe, onde esse grande convite à consciência humana teria sua ativação. E ela mesmo chama isso de grande quebra de paradigmas. No dia 5/4
de 2026, onde a grande estrela Regulus estaria diante da esfinge de Gizé. Tem múltiplas interpretações diferentes. O próprio Chris Bretos também fala que, de repente, pode ser uma revelação, por exemplo, das salas de registro que estão debaixo da esfinge, mas a grande maioria interpreta isso como uma grande ativação. E a gente vê pela convergência, através de Pan-Gregori e outras fontes, que esta parece ser a interpretação mais plausível de todas. Mas que algo grande vai acontecer, isso vai. Podemos ainda mencionar Pan-Gregori, uma pessoa inteligente, responsável, que estuda de verdade, né? Um trabalho congruente, consistente. Podemos ainda mencionar Pan-Gregori, que afirma com várias evidências astrológicas que haverá uma mudança na composição de Gaia para o novo mundo. Além disso, Stephen Burns, geofísico, também aponta para essa mesma mudança. Também inclui-se nessa lista Al Bielek, denunciante do projeto Montauk, um dos sobreviventes do projeto Filadélfia em 1943. Eu já trouxe essa história inteira, que é uma história incrível. E teria presenciado uma linha de tempo destrutiva em agosto de 2025. Então, o mundo já era para ter acabado. Na linha de tempo dos escuros, o mundo era para ter acabado em agosto deste ano, 2025. Porém, Al Bielek, através dos Winkmakers, dos seres interdimensionais, conseguiram alterar essa linha de tempo negativa e ela foi transmutada numa linha de tempo positiva. Neste cenário, todos os grandes litorais do mundo estariam submersos. Aí tem um monte de gente falando, né? Não, porque os litorais vão ficar tudo debaixo d'água, vai acabar tudo. Aí vai vir uma nave para pegar meia dúzia de gato pingado e levar para outro mundo. E esse mundo está perdido, né? Isso aí é narrativa que os escuros ficam todos excitados, né? Felizes da vida. E batem palmas, obviamente. Mesmo porque isto é patrocinado por eles e financiado com dinheiro. Que é o pior de tudo. Nesse cenário, todos os grandes litorais do mundo estariam submersos e um governo distópico haveria se consolidado. Ele teria retornado no tempo para 1983, onde os Winkmakers, versão futura de nós mesmos, ajudaram os Chapéus Brancos a remodelarem a linha do tempo em conjunto com seres interdimensionais. Agora, meus amigos, depois dessa compreensão, desse entendimento, Pan-Gregori, 3 Atlas, o semeador da nova consciência galáctica. Maravilhoso. A discussão sobre o 3 Atlas, apresentado por Pan-Gregori, sob uma perspectiva astrológica. Na minha concepção, Pan-Gregori é o maior, pelo menos uma das maiores astrólogas do mundo, com certeza. Energética. Perspectiva astrológica e energética, sendo considerado um evento único e sem precedentes. A astróloga Pan-Gregori expressa sua crença pessoal de que o 3 Atlas não é um cometa e nem mesmo uma nave. Ele acredita que é algo energético, portanto de altíssima inteligência e consciência superior. É classificado como um ser de consciência de algum tipo, tecnologia interdimensional, um instrumento da própria fonte criadora. Então, o 3 Atlas é muito mais do que uma nave. A gente fala, não, ele é uma nave. A discussão, né, geralmente gira em torno disso. É uma nave ou é um objeto natural, um cometa diferente? Não, nenhum dos dois. O 3 Atlas é um instrumento, é um recurso do próprio Deus. Entenda isso. Entenda o seguinte. Este objeto já foi, inclusive, confirmado pelo próprio Avi Loeb, é tão antigo quanto o próprio universo. Então, quando a fonte criadora criou o universo, criou o 3 Atlas. E todos esses objetos que estão vindo aqui. Então, eles são objetos, meus amigos, de ativação, que trabalham em várias conjunções planetárias, abrindo portais por onde eles passam. É um recurso. Vou explicar para vocês. Vamos supor, o nosso planeta é um planeta prisão, ok? E nós somos aprisionados pela consciência. Então, o cadeado que nos coloca nessa matrix é a nossa própria consciência. Que é o quê? Que é controlada
pelos escuros, ou seja, por essa narrativa de medo, pela narrativa mentirosa dos escuros. Então é uma prisão de consciência. O 3 Atlas vira a chave e te abre, mostra a verdade. Uma comunicação telepática. É como se a pessoa de um dia vai acordar, a humanidade, isso vai ser, lógico, começa com as pessoas mais sensíveis, mas vai chegar em todo mundo. Se comunicando com seres extraterrestres, alguém vai dar um clique na sua cabeça e você vai ter um momento eureka. Olha, eu estou sendo enganado, esse terrestre existe, isso tem aquilo. Vocês estão entendendo? É isso que se trata da ativação. E este é um instrumento divino da fonte criadora. Eu vejo um monte de gente falando aqui uma nave de reptiliano. Meu Deus, baseado em quê? Sabe o que é baseado? Num canalizador e uma pessoa que disse que é, porque é. Tenha senso de proporção, eu só peço isso, por favor. Senso de proporção, critério. Tenha um mínimo de critério antes de chegar nas suas conclusões. Vamos continuar. É classificado como um ser de consciência de algum tipo, tecnologia interdimensional, um instrumento da própria fonte criadora. Sem falar que foi confirmado, meus amigos, por cientistas, que o 3 Atlas está mandando um sinal de frequência para a Terra, na geometria sagrada, na frequência Fibonacci, para que essa ativação possa acontecer, e isso não é especulação, isso é fato. Essa visão foi reforçada pela canalização de Kelly Conley, que está aqui, com o arcanjo Rafael, que é um ser também interdimensional, assim como o arcanjo Miguel, que são seres bem próximos à fonte. Nós teríamos que as religiões têm como anjos, né? Na verdade, a classificação mais correta é ser interdimensional, são seres mais próximos à fonte criadora. E falou sobre o 3 Atlas semear esta nova consciência galáctica, que se concretizará no solstício de Capricórnio. Então, no próximo solstício de Capricórnio será um dos marcos. Entenda isso, vai ter várias fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, da ativação da consciência. E isto vai ter o seu clímax, seu apogeu, ou seja, uma aceleração, vou colocar assim, um momento mais forte, um pico de atividade em 2026, em abril de 2026, para ser mais preciso, na Páscoa de 2026, segundo o Chris Bradson. E a própria Pan Gregório também chegou a essa conclusão. Presta atenção. Nova consciência galáctica que se conscientizará no solstício de Capricórnio. O 3 Atlas é escrito como tendo bilhões de anos de idade. E não é a Van Gregório tirou isso da cabeça dela, tá? Os cientistas estão falando isso. Ele é tão antigo quanto o próprio universo conhecido. Um estilingue da eternidade. Uma espécie de remédio, presta atenção, remédio da fonte criadora. Uma espécie de remédio para a consciência, um antídoto da fonte, para remover o véu da ignorância e permitir que a humanidade faça a sua escolha livremente. Sensacional. 1. A frequência sintética. Há uma energia de dualidade em ação e uma energia oposta, que tenta atrair os seres não físicos negativos. Aqui é a mensagem canalizada do arcanjo Rafael. Eu achei muito consistente, porque ela bate com as informações. É que encaixa. Porque é o seguinte, meus amigos, quando você vê uma canalização, você tem que ver se ela encaixa. Essa aqui é totalmente, não tem nada a ver, isso aqui. Você tem que ter banco de dados, tem que ter conhecimento de base. Até para você conseguir discernir as coisas. Presta atenção. A frequência sintética, há uma energia de dualidade em ação e uma energia oposta, que tenta atrair seres não físicos negativos. Sim, os escuros estão invocando seres negativos como se tivesse amanhã. Porque eles estão no modo desespero absoluto. Para tentar o quê? Para tentar conter, coibir os agentes da luz. Para que os desavisados capturem uma frequência sintética imitadora da energia de seres de luz. Rafael adverte, aí vem, eu sou o ser fulano de tal. O ser Astar. E fala aquelas palavras bonitas, ele fala, mas só que o mundo vai acabar. Mas fiquem tranquilos, porque vai vir uma nave, vai resgatar algum grupo de pessoas, e o resto vai mesmo, morrer todo mundo. Entendeu? É isso aí.
Rafael adverte sobre os encantos e deslumbramentos da frequência sintética, que podem, no fim das contas, ocultar o corpo de luz. 2. A imitação e programação. A frequência sintética é uma imitadora, programadora para oferecer e compartilhar o que as pessoas desejam ouvir. Fala aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Embora possa parecer atraente e excitante, ela tem capacidade limitada. Pode implicar a programação da consciência e a apropriação dos pensamentos, sendo que as decisões parecem surgir de influências externas. Essas entidades imitadoras podem impedir o desenvolvimento progressivo da evolução. Sem falar, meus amigos, da tecnologia da voz de Deus. Então, eles usam ondas de micro-ondas. Inclusive, isso tem documentos classificados da CIA, e é também um dos motivos, uma das origens, seria da síndrome de Havana. Seria a mesma origem, onde eles podem colocar vozes na sua cabeça. Quem falou isso pela primeira vez foi o Serge Monas, do Quebec, que foi o autor do livro Projeto Ruby. E isso é verdade. Tem documentos classificados, fiz lives inteiras falando sobre isso. Por isso que cada live é importante. Por isso que é importante você assistir todas as lives, que são peças de um grande mosaico. Pois bem. Aí a pessoa pensa que está canalizando, na verdade está recebendo a tecnologia da voz de Deus. Está sendo usada como um instrumento de enganação. Claro que existem os verdadeiros canalizadores, tá, meus amigos? Por favor. Por favor. Igual o Vital Froze, por exemplo. É um verdadeiro canalizador. Ok? Pois bem. Chris Bradson, nem precisa falar, né? Vamos pro próximo. Discernimento entre o bem e o mal. Tem gente que não está com dificuldade. Uma parte crucial da discussão foi sobre como diferenciar as entidades boas e das más. Sentir a energia. Isso aqui é sugestão, é um conselho do próprio JP. Então, o nórdico interdimensional, que entrou em contato com o JP, o JP. Inclusive, no cara, todo mundo que conhece o JP. Falou para ele, olha, tem muito ser das trevas, das sombras, negativos, malignos, vão se passar por seres de luz. Por isso que você tem que ter informação, tem que ter conhecimento de base. A entidade nórdica advertiu que existiam os maus, que afirmam ser bons. E a chave é sentir a energia, sentir a vibração. JP sentiu uma sensação bonita e uma energia muito positiva, vindo da entidade nórdica, que ele encontrou, confirmando sua natureza benéfica. E além da frequência, também o que ele fala. Se você tiver conhecimento de base, você aqui está falando um monte de bobagem. Pois é. A principal característica das entidades extrafísicas negativas, em contraste com as positivas, é que os negativos se alimentam do medo, utilizando mensagens do fim do mundo, justamente, para exigir subserviência de seus contatados. Estão entendendo? O mundo vai acabar e você tem que se render a mim, você tem que ser subserviente. Então, estou num pedestal acima de vocês. Característica de ser negativo. Ser positivo não faz isso. Criando um vínculo de dependência espiritual e emocional. Parece que as pessoas tudo... parece que virou até uma devoção a determinado tipo de ser extraterrestre. Dependência espiritual e emocional. 3 iadas. Primeiro, periélio. Ponto mais próximo do Sol. O 3 iadas estará no seu ponto mais próximo do Sol no dia 29 de outubro. Posição astrológica. 29 de outubro. O gráfico é definido para o dia 29 de outubro, por volta das 11h55. Nessa data, o 3 iadas estará em 22 graus, 45 minutos de Libra. 3. Ponto mais próximo da Terra estará no seu ponto mais próximo na Terra no dia 19 de dezembro. Exatamente no solstício de Capricórnio. Então, segundo a Pan Gregori, nesse dia vai começar a grande ativação, o primeiro grande estágio, porque isso será feito em estágio. Ponto mais próximo de Vênus estará no seu ponto mais próximo de Vênus no dia 3 de novembro. Ponto mais próximo de Júpiter estará no seu ponto mais próximo de Júpiter no dia 16 de março do ano que vem. Realmente espetacular. Espetacular. Fantástico. Vamos continuar aqui, que isso aqui está muito bom.
O 3 de Atlas está acompanhado por uma cavalaria de 6 cometas. Pan Gregori. 7 trombetas da revelação, o que é considerado extremamente incomum. Esses cometas começarão a sair de nosso sistema solar por volta de meados do próximo ano. Conexões maiores. O 3 de Atlas está em um T-square muito forte. Oposição de Quirion e Eris. O 3 de Atlas está em posição apertada a Quirion e Eris, no dia 24 e 25 de Ares. Quirion é o curador ferido ligado à consciência de vítima. Eris é a irmã guerreira de Marte, representando a verdade, honestidade, justiça e inclusão social. Aqui está para vocês, eu já mostrei, né? Mas é importante recapitular aqui. O 3 de Atlas e os seus 6, total de 7, que formam as 7 trombetas da revelação. O 3 de Atlas, o R2 Swang, o Limon, né? A6 Limon 2025, o Pan Stars, o 414p estéreo, o C 2025 Q1 Atlas e o 240p NEAT. Quirion, Eris. O 3 de Atlas são todos considerados independentes e rebeldes no sistema. Essas conexões geométricas apertadas sugerem um grande tema de quebra de padrões antigos. Quebra de padrões antigos. Sistema de crenças. E aquela famosa cabeça dura. Pois as pessoas que trazem novas ideias são os pioneiros e quebram as regras. Para que as pessoas tenham uma nova noção, uma nova perspectiva e abram a mente para novas ideias, uma nova visão da realidade. Quadrado com Júpiter. A posição acima é o quadriculada por Júpiter em Câncer. Júpiter expande tudo que toca. Ele pode expandir tanto o sentimento de vitimização e exclusão, quanto o incrível potencial para a semeadura de uma consciência muito mais elevada. Significado geral e impacto na consciência. Acredite que esse período é o ponto de articulação absoluto para a consciência da humanidade, profetizado por povos antigos por muitos milhares de anos. Isso é verdade. Uma grande ativação da consciência que foi profetizado por todas as grandes culturas do passado. Um salto na consciência. Este evento sugere que a progressão humana não seria linear, mas sim através de um catalisador, algo que quebraria o paradigma. A grande quebra do paradigma. E eu achei isso fantástico, porque a Pan Gregori está usando os mesmos termos da dama quando revelou esta profecia para Chris Bradson no livro OVNIs de Deus. Isso aqui é surreal. Quem leu o livro do Chris Bradson sabe do que eu estou falando. É de estremecer até os ossos. Muitas pessoas acreditam que este é um divisor de águas em termos de consciência. Ativação interna. Espera-se que isso aumente a sensibilidade psíquica e ative o terceiro olho e o chakra cardíaco do coração. Sentimento e emoção, trabalhando juntos. Esta é o verdadeiro despertar da consciência, da humanidade, a nível global. A astróloga enfatiza que assim que o princípio hermético, assim como é em cima, é embaixo. O evento cósmico é também um trabalho interno. Fantástico. Mudança de valores. As pessoas vão ter que ter uma grande mudança de valores. Acredite que o resultado será uma sociedade muito mais amorosa e inclusiva, com uma mudança significativa nos valores, focando no amor e na partilha. Vênus em Libra, em vez de importância do dinheiro. Maravilhoso. Evolução e comunidade. 3 de Atlas em conjunção com outros aspectos. Pode ser um sinal de uma visão do futuro para um novo tipo de liderança, baseada na igualdade, estruturas sociopolíticas mais horizontais. Sim, através da energia livre e o de um novo sistema econômico que vem no mesmo pacote, o QFS. Também enfatiza a importância da comunidade como uma forma de avanço. Disrupção geológica, mudanças geofísicas. A passagem pode trazer alguma disrupção geológica, vista como parte do renascimento de Gaia. Um processo de dores do parto. O que estamos vivenciando é exatamente isso. As dores do parto de um novo mundo. Gaia está dando à luz a um novo mundo. E queira ou não, há as dores do parto. Para alcançar algo belo e surpreendente. A canalização do arcanjo Rafael, conforme detalhado nas fontes, Pan Gregori, é conduzida por Kelly Colland, que tem canalizado Rafael por 37 anos.
Nascimento da consciência galáctica. Rafael tem falado sobre salto quântico que a humanidade fará no solstício de Capricórnio. No solstício de Capricórnio. Solstício de inverno, no hemisfério norte, em dezembro desse ano, que seria o primeiro grande estágio da ativação da consciência. Esse evento marca o nascimento de uma nova consciência galáctica e a chegada de uma nova onda de amor. Espetacular. Então, marca esta data. Meus amigos, marca essa data aqui, que é muito importante aqui. Ó. Dia 19 de dezembro. Exatamente, vai cair o dia do solstício de Capricórnio. 19 de dezembro de 2025 seria o primeiro estágio dessa ativação da consciência. Mas não para por aí, não. As informações são vastas e detalhadas, e minuciosas, e meticulosas. Código de pulso enviado atualmente pelo pseudocometa 3 Iatras é incrível, é surreal, é espetacular. Sequência do pulso 8, 13, 8, 5, 13 e 8. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Se você não assistiu à última live, realmente você perdeu um tópico importante. Porque aqui as lives são como módulos. Uma sequência. O 3 Atlas está mandando sinais. Mensagens através da frequência Fibonacci. Geometria sagrada. Isso por si só é incrível e isto não é especulação. Isso já foi provado. Provado com artigos científicos. Sequência de pulso. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Repetindo-se consistentemente ao longo de várias noites. Duração e energia. Pulsos estáveis, não afetados por rotação, orientação, sugerindo controle ativo. Conceituadamente, a mensagem parece ser, presta atenção, mensagem do 3 Atlas. Observe, prepare-se, entenda, o portal aguarda. Sensacional. Repetindo, observe, prepare-se, entenda, o portal aguarda. Uau. Isso que seria um recurso mais antigo, tão antigo como o próprio universo, um recurso da própria fonte criadora. Então não é uma nave. Não é, de fato, não é uma nave. Também não é um cometa. É um dispositivo da fonte criadora. É muito mais do que isso. Enquanto isso, Avi Loeb se manifesta. Ele que identificou o Oumuamua em 2017, primeiro objeto interestelar. E está fazendo várias declarações para lá de polêmicas. O professor israelense de Harvard, Avi Loeb, está alertando a todos para que tirem férias antes do dia 29 de outubro. Então, o Avi Loeb está sugerindo que algo grande vai acontecer e que pode até ser o fim do mundo. Infelizmente, o Avi Loeb, ele acaba tendo aquela concepção mesmo, porque é cientista, então ele tem aquela ideia preconceituosa, preconcebida de que seres extraterrestres são hostis e que se eles tivessem vindo para cá, estariam para invadir o planeta. Infelizmente, ele comprou essa narrativa. Agora, o que chama atenção é que isso está vindo de um cientista de Harvard, e ele fala do dia 29 de outubro. O que vai acontecer no dia 29 de outubro? Isso foi profetizado por Edgar Cayce. A lâmina de luz estelar iria aparecer nos céus no dia 29 de outubro. E no dia 29 de outubro, meus amigos, o 3 Atlas poderá ser observado com detalhes. Eles estão ocultando os dados do 3 Atlas deliberadamente. Porque quando ele estava passando em Marte, no último dia 3 de outubro, seria uma oportunidade de ouro para registrar essas imagens e simplesmente teve um grande apagão. Estão entendendo? Isto é incrível. Hoje, o 3 Atlas, por causa de uma conjunção do Sol, ficou totalmente obscurecido. Então ele não consegue, os observatórios não conseguem mais registrar o 3 Atlas. Hoje, dia 21 de outubro. E o Avi Loeb acredita que ele vai se modificar nesse período. Impressionante. Ou acelerar.
29, afirmando que a aproximação do objeto interestelar 3 Hiatas do tamanho de Manhattan pode mudar tudo. Loeb ainda acredita que o 3 Hiatas pode ser uma nave alienígena e afirma que a NASA não está dizendo toda a verdade sobre o assunto. O especialista insiste que o objeto nada mais é do que um cometa interestelar. E tá aqui os dados para vocês. Quem é cético, vou trazer os dados científicos confirmando isso. Excelente atualização de Cristina Gomes do 3 Hiatas e evidências preliminares de 2 observatórios de que está transmitindo a sequência Fibonacci, uma mensagem para a humanidade. E essas outras evidências chaves estão sendo retidas pela NASA. O 3 Hiatas, silêncio da NASA, o que e está se comunicando? Sim, Michael Salla. Isso está provado. Não é o disse que disse. O cerne da discussão é o suposto recebimento da sequência Fibonacci em um padrão de pulso de rádio, detectado simultaneamente por telescópios distantes, sugerindo comunicação inteligente, perto da frequência universal do hidrogênio. Então, a frequência universal do hidrogênio é por onde as mensagens intergalácticas são enviadas a priori. Pelo menos é isso que pensa a ciência. E isso está acontecendo. A suspeita, porque é o seguinte, se eu sou um objeto interestelar enviado pela fonte criadora e eu quero enviar uma mensagem, eu tenho que enviar uma mensagem no qual os observatórios podem captar. Por isso que está usando essa frequência universal de hidrogênio, 1420 MHz. Simples assim. A suspeita do acobertamento aumenta devido ao apagão coordenado do sistema de observações cruciais, como a câmera, por exemplo, o observatório de Marte, a sonda de Marte, simplesmente apagou, o observatório de dinâmica solar da NASA, nos dias de observação chave do objeto. Cristina Gomes também explora a teoria de que 3 Hiatas pode estar se preparando para uma manobra, uma aceleração escondida pelo Sol. Hoje, dia 21, uma grande manobra que pode mudar tudo. Aproveitando a intensa energia solar, o que seria uma evidência de propulsão artificial e não de origem natural. Imagine só, porque agora os observatórios não podem detectar o 3 Hiatas por causa dessa conjunção que deixou ele oculto. Imagine quando ele voltar novamente a ser visto, observado, e ele volta numa composição totalmente diferente ou acelerando. Nota: o cometa 3 Hiatas ficará oculto pela luz do Sol por volta do dia 21 de outubro, ou seja, hoje, devido a um fenômeno chamado conjunção solar. Fibonacci. Meus amigos, a sequência Fibonacci é a geometria sagrada. Universos são feitos através dessa mesma sequência matemática. As flores, as conchas, os elementos da natureza e o próprio DNA. As nuvens também. Tudo, absolutamente tudo, é formado por esta matemática que representa a geometria sagrada ou a flor da vida. Simples assim. Fibonacci, no contexto relatório sobre o objeto 3 Hiatas, é considerado matemática fundamental, não sendo vista como numerologia, é descrito como uma propriedade da própria natureza e não arbitrária. Característica da sequência Fibonacci. A sequência matemática básica é representada por 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, até os 144 por diante. A importância dessa sequência reside no fato de que ela é encontrada em diversos fenômenos naturais e cósmicos, incluindo DNA, furacões, galáxias espirais, nas flores, nas plantas, em praticamente tudo, nas folhas das árvores. Se uma inteligência, presta atenção nisso aqui é importante. Se uma inteligência avançada quisesse se comunicar usando uma linguagem que qualquer espécie cientificamente avançada reconhecesse, as constantes matemáticas fundamentais seria a escolha óbvia, sim. E a mensagem já foi decodificada. Mostrei aqui para vocês. Observe, prepare-se, entenda. O portal aguarda vocês. O portal já está aberto. Meus amigos, quando eu vi essa mensagem, quer dizer, os sábios entenderão. O portal aguarda, o portal já está aberto. Entre no portal. Eu vi o Chris Bledsoe. Meus amigos, o livro do Chris Bledsoe, uma visualizadora remota que também é empata intuitiva.
Visão duplo cega, não sabia de nada. Deu detalhes sobre o encontro do Chris Bradson com a dama em 2007, desculpa, em 2007, que é simplesmente incrível. E a dama falou: o portal já se abriu. Nós estamos convidando, entre no portal, entrar no portal, entrar na frequência. Entre nessa frequência de amor. Abandone a narrativa do medo, do fim do mundo. Tenha percepção. Saiba distinguir as coisas. Entre na frequência do amor. Essa frequência do amor que vai vir agora, no dia 8, dia 9, propiciando um mega evento de contato. Dr. Guri acredita que milhões e milhões de pessoas vão participar. E nós vamos mudar o campo morfogenético do planeta. E esse novo nível de consciência vai ser implantado. E haverá a nossa redenção. A redenção da humanidade. Segundo o relatório da doutora Lacin Vin, analista de sinais, e de um médico anônimo, observador principal, o 3 Atlas transmitiu a sequência Fibonacci. Este evento teria ocorrido no dia 13 de outubro de 2025. A transmissão foi detectada não apenas uma vez, mas em um padrão de coordenação repetidos. 838, 51, 38. Detalhes da transmissão e análise. De acordo com a análise do pesquisador David Serret, documentada no médio, em 13 de outubro, o 3 Atlas teria transmitido números 5, 8 e 13 como pulsos de luz. No modelo sistema solar hiperdimensional de Serreda, esses números têm significados específicos. Presta atenção nisso. 5. Coordenadas para a posição da Terra na harmonia orbital, ou seja, o negócio é com vocês, pessoal da Terra. 8. Relaciona-se uma posição orbital teórica localizada entre Marte e o cinturão de asteroides. Eu tenho outra missão para cumprir, outra prioridade, em Marte também, no qual os colonos marcianos estão chegando. 13. Representa uma zona orbital externa e esta missão se estende a todo o sistema solar de ativação. Espetacular. Agora isso aqui é de arrepiar até os ossos. Visualização remota, mapeamento transdimensional. O primeiro encontro de Chris Bradson com a dama. Meus amigos, este vídeo aqui apresenta... Obrigado a Thaís. Tá? Thaís que me trouxe esse vídeo espetacular. Apresenta a transcrição de uma sessão de visão remota ou mapeamento transdimensional. Realizado pela apresentadora, a Bird, do canal do YouTube, no Revits. Então, ela fez uma sessão de visão remota, duplo cego. Ela já fez várias sessões diferentes, tá, meus amigos? Com resultados espetaculares. E ela deu detalhes que são simplesmente incríveis, porque imagine, ela não sabia nada do Chris Bradson, não sabia nada da dama. Não tinha nenhuma referência, zero referência. E ela projetou a sua consciência através do processo de visão remota e obteve detalhes incríveis. E o melhor, ela é empata intuitiva, então ela conseguiu absorver o sentimento da dama pela humanidade, que é simplesmente... Eu chorei quando eu vi isso aqui, porque isso aqui é lindo demais. É simplesmente surreal. É transcendental. É sui generis. O objetivo da sessão duplamente cego, ou seja, sem referência zero, nada, nenhuma referência. O objetivo da sessão duplamente cego era explorar o primeiro encontro de Chris Bradson, um experienciador da Carolina do Norte e uma entidade que ela chama de Dama, a Lady. Inclusive, depois que ela fez esse relatório de visão remota, com laudo científico, obviamente, ela mandou uma carta para o Chris Bradson, falou: Chris Bradson, eu quero conhecer você. E o Chris Bradson falou: pode vir na minha casa, lá na Carolina do Norte. E ela pôde ver a manifestação da dama com seus próprios olhos. Que coisa linda, que coisa espetacular. Pois bem, prestem atenção, isso aqui vai valer cada minuto do seu tempo. Resultados e conceitos da visão remota. A sessão revelou uma experiência altamente complexa e conceitual, descrita como expansiva e comum. Tempo e realidade.
Conceitos centrais incluem a ideia de algo a expandir-se, o pensamento conceptual, uma ideia de que se espalha e a noção de que o tempo fora do tempo, abordando a ilusão versus a realidade. O evento é visto como ocorrendo ao longo do tempo, sendo simultaneamente ancestral, futurista, exigindo a integração do passado, presente e futuro. Então é algo que não está preso ao tempo linear. Mesmo porque Chris Bradson estava lidando ali, ele teve um encontro com um ser interdimensional, próximo à fonte criadora, atemporal. O tempo linear é uma invenção do Ocidente. O tempo não é linear. É um maravilhoso emaranhado onde a qualquer instante pode ser escolhidos pontos e inventadas soluções sem começo nem fim. Lina Bobardi. Realmente, pura verdade. Confirmo. Assino embaixo. Isto é uma grande verdade. 2. Energias e símbolos. O mapeamento identificou múltiplas assinaturas energéticas. Havia imagens de algo vermelho a girar. Então, quando o Chris Bradson ele saiu da sua casa, ele estava com uma doença incurável, ele tinha perdido tudo. Inclusive, ele estava de luto porque a sua primeira esposa tinha desencarnado, ele estava sentindo isso bastante. Então, imagine vocês, doença incurável, desenganado pelos médicos, perdeu tudo, sem dinheiro, e estava desesperado. E ele saiu para fazer uma caminhada. E tinha uma enfermidade degenerativa muito séria, né, que era a doença de Crohn. Ele saiu desesperado. E quando ele estava nesse desespero absoluto, a dama ouviu o seu chamado. Presta atenção nisso aqui. E os orbes apareceram. Havia imagem de algo vermelho girar aéreo, energético e translúcido, bem como algo prateado, espingado, oco, e uma estrutura aérea, inteligência não humana de outro lugar. A energia é marcada por uma frescura e é centrada no coração, no chakra do coração. E aqui ela vai fazendo os desenhos de visão remota, é simplesmente de estremecer os ossos. A presença e mensagem. Existem luzes multicoloridas e uma presença que é uma mensagem. Essas luzes respondem à respiração e à emoção, assim como a esperança e a quietude. A presença manifesta uma grande benevolência, mas não é suave nem frágil. Sim. O indivíduo central, o aspecto mais central é uma pessoa, um homem, ao ar livre, sentindo-se a tremer, não pelo frio, mas por uma mistura de medo, euforia e alegria. E ao mesmo tempo, quando ele se encontrou com a dama, esse momento é visto como culminar, um começo de uma experiência. Este homem é descrito como um indivíduo central, um ser humano real, mas que também simboliza todos nós. Meus amigos, essa visualizadora remota, ela simplesmente percebeu que o encontro da dama com Chris Bradson é algo que vai acontecer com todas as pessoas. Em algum momento, esse encontro vai acontecer. Chris Bradson representa a humanidade desesperado, doente, enfermo, destruído, aniquilado, cheio de traumas. E a dama vem o quê? Para despertar a consciência e libertar a humanidade. É um símbolo porque é atemporal. Então o que a dama estava ali interagindo com Chris Bradson era uma representação do que iria acontecer no mundo inteiro. Chris Bradson representa a humanidade. Quando ele saiu desesperado, aclamando aos céus, porque ele tinha perdido todas as esperanças, uma enfermidade incurável, uma síndrome incurável, uma enfermidade degenerativa, perdeu tudo, estava falido, esposa desencarnada, quer dizer, uma situação trágica. A dama ouviu o chamado do Chris Bradson. A jornada, a experiência é percebida como uma jornada através da dor. Amor, desesperança e abertura para este homem. A jornada envolveu muitos momentos difíceis, como o desencarne, destruição, dor, desapontamento e tristeza. Curiosamente, a sua dor é tida para abrir o portal. Foi o elemento para abrir o portal. Conexão e amor.
A energia percebida é uma mensagem para o homem, sua família e sua humanidade final. Essa energia não é humana e irrompe através de uma abertura no céu noturno. É uma conexão, o que chamamos divino e belo. É o ponto de intersecção entre este mundo e o próximo mundo, o mundo vindouro. A dor de Chris Bradson representa a dor de toda a humanidade. Um convite foi feito a Chris Bradson para ser embaixador de um novo mundo. Foi isso que a dama propôs para o Chris Bradson. Chris Bradson não quer ser o embaixador de um novo mundo. Meu representante, meu embaixador. Não meu, mas da própria fonte. Uma ponte entre os céus e a terra, a Curia Mater. Você quer ser essa ponte? Este convite será feito para todos nós, com esta ativação, nos próximos meses. Por isso que quando a dama, a Lady, a superconsciência feminina se encontrou com Chris Bradson, não foi por um acaso. Tinha um significado muito mais abrangente, muito maior do que simplesmente ajudar um homem desesperado. Tanto é que quando Chris Bradson voltou, porque ele foi abduzido, ela levou ele para o Egito e falou: olha, eu sou aquela entidade que as pessoas conheciam como Hathor. Eu também me manifestei em várias figuras femininas proeminentes da sua história, como a Virgem Maria, como Ísis, Diana, e eu fui Hathor na antiguidade. Me manifestei em várias personalidades, como sendo atributos do quê? De uma superconsciência feminina. Espetacular, sensacional. Olha que interessante isso aqui, meus amigos. Isso aqui é uma informação, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, porque eu não consegui anotar, da Milena. Gratidão a Milena. Gratidão também a todo o corpo de moderadores. Que eu achei interessante, pertinente. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil, o fundador é Minshu Sama, teve uma revelação divina em 1926. Ele viu como seria o mundo renovado em 100 anos. Ou seja, em 2026 coincidirá com o surgimento de um novo paradigma, na Páscoa de 2026, transmitido pela dama, a Chris Bradson. Esse processo deverá continuar até 2027, atingindo o seu apogeu. Então, ele segue, mesmo porque ele vai ser feito em etapas. Então, mesmo depois do dia, na Páscoa de 2027, ele vai continuar ainda, né? Vai prosseguir, mas será um momento mais, vamos dizer, mais pujante, né? Mais forte. Nota, o nome do fundador é Mokishi Okada, mas o nome religioso é Minshu Sama. E está nesse livro aqui, A Luz do Oriente. Bem interessante. A dor como portal. A jornada espiritual do indivíduo central, Chris Bradson, é marcada por muitos momentos difíceis. O mapeamento revela momentos de desencarnação e uma sequência de dor, desapontamento, tristeza. Esse indivíduo sente profundo pesar sobre o desencarne de alguém. No caso aqui, com certeza, a sua esposa. A sua primeira, porque ele casou de novo, ok? Ele carrega os arrependimentos que todos sentimos ao olhar para trás na vida. Apesar da dificuldade da dor acumulada, é a dor dele que abre o portal. A dor dele que abre o portal para a experiência. O evento é descrito como nascido da dor. E o próprio Chris Bradson fala que muitas pessoas tiveram contatos com orbes de luz depois, por exemplo, que tiveram um sentimento de dor, um trauma, por exemplo, pessoas que perderam seu marido, ela fala que teve contato, pessoas mandando e-mail para o Chris Bradson. E por que isso acontece? Vou explicar. Chris Bradson fala que seu sofrimento abriu sua mente para ouvir o convite, pois na escuridão total, muitas vezes a única forma de ver a luz da frequência divina é deixar seus preconceitos de lado e seus sistemas de crenças. Lembrando que o Chris Bradson era pentecostal, fundamentalista religioso. Então, quando ele viu a dama, ele estava tão desesperado. Quando a dama ergueu a mão para ele, sentiu aquela frequência bonita, ele não perguntou quem ela era, o que era. Ele simplesmente estendeu a mão. Porque quando você está sofrendo, meus amigos, você não faz perguntas, você não faz questionamentos, você abre a sua mente. E foi isso que aconteceu.
Na escuridão total, às vezes é a única forma de enxergar a luz. No momento mais difícil, no momento de dor. Pois é. Existe um amor incrível descrito como amor verdadeiro e duradouro, que é puro, mas também um tipo de amor exigente. Essa energia é simbolizada como a feminina divina sagrada. Nem masculino e nem feminino. Por quê? Porque ela é transcendental. Apesar de utilizar e externar através da energia feminina, é algo próximo à fonte, óbvio. O poder do amor comanda tudo numa abertura entre mundos. A grande reunião de mundos. Indicação conceituais. Sinfonia cósmica. A visão remota aponta para uma ideia de criação conjunta de magia com a humanidade. A experiência é uma cocriação. Presta atenção nessa parte que é simplesmente espetacular. A experiência é uma cocriação com a humanidade, onde a energia da Terra se estende para dentro e para fora, descobrindo a música das esferas. A sinfonia cósmica. Essa sinfonia está a tocar para nós, mas recusamos-nos a ouvir a sinfonia das esferas. E naquele momento de dor, Chris Bretzel ouviu a sinfonia das esferas. E o mais incrível, meus amigos, presta atenção, vamos linkar com essa informação do Dr. Steve Greer, que está preparando essa conferência bombástica, que pode ser o estopim da divulgação total. Dick Russo sobre a esfera de Buga. 2 mulheres trabalhando com aquelas que estudam a esfera de Buga foram convidados a entoar cânticos e mantras védicos e sânscritos. Isso apareceu ativar a esfera de Buga. Imagine vocês, mantras e cânticos védicos. A esfera de Buga reage à frequência do som positivo, de amor. E o melhor, ela devolve essa frequência, ou seja, ela se comunica com as pessoas. Isso é simplesmente maravilhoso e corrobora mais uma vez com Chris Bretzel, que começou a emitir respostas vibracionais e surtos eletromagnéticos, como se estivesse, de certa forma, cantando de volta. Cantando de volta. Meus amigos, as esferas já estão aqui e os orbes cantando para você. Você tem que cantar de volta. Canta para as esferas. Frequência positiva. Meditação, união sagrada. Protocolo de contato melhor ainda. O mapeamento revela que essa conexão reside dentro de nós, sendo um convite para acreditar e experimentar o amor real. É como se estivéssemos a terceira realidade juntos. Embora a maioria não o veja. A mensagem final descrita como uma alta experiência conceptual. É um convite para um novo entendimento, representando a verdadeira comunhão da ciência, da religião e da filosofia. Maravilha e magia, tudo centrado no amor. É tempo de entrar neste portal. Nota. A dama, juntamente com seres interdimensionais, transfere seu poder de moldar a realidade para aqueles que sejam sensíveis à frequência das esferas, ou seja, para eles mesmos, a fim de que sejamos co-criadores junto com eles. E a fonte, multiplicando nosso poder de conduzir a linha do tempo. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam o tamanho, da magnitude disso? Quando eu me deparei com isso, comecei a chorar copiosamente. Confesso aos senhores e às senhoras. Vou explicar. O nosso poder de cocriar é limitado. Por quê? Nós temos que pagar conta. Nós temos sofrimentos. Nós temos vários empecilhos diferentes, obstáculos diferentes, limitações diferentes, que dificultam a nossa conexão. O que os seres interdimensionais, que a dama está propondo? Entre na nossa frequência. Nós vamos transferir o nosso poder de cocriar diretamente da fonte para vocês. Nós vamos transferir o nosso poder para vocês e vocês vão moldar, vão determinar o rumo dos acontecimentos. Tudo que vocês desejarem se tornará realidade. Para tanto, entre nesse portal, entrar no portal, entrar na frequência, na sinfonia das esferas. Como o Chris Bretzel aceitou, ele entrou na frequência das esferas. E literalmente, ele entrou nas esferas e foi conduzido até o Egito, em várias partes do mundo, e saiu totalmente curado da doença de Crohn. Totalmente degenerativa.
onde ele sofria muito, todos os dias, dor, dia e noite. A jornada espiritual, conforme mapeada, culminando num convite para um novo entendimento. Este é o momento para entrar nesse portal. Este novo entendimento representa a verdadeira comunhão da ciência, da religião, filosofia. A gente já falou. A sinfonia cósmica, a jornada de uma cocriação de magia com a humanidade. É uma descoberta da música das esferas, ou sinfonia cósmica. Está a tocar para nós. O mapeamento afirma que essa mensagem, a conexão, reside dentro de todos nós. A grande oração. A experiência descrita como o desenrolar da oração, que permeia tudo. E a grande oração que está acessível a todos, presente em todas as religiões, filosofia, ciências e espiritualidade, independente do seu credo. A jornada espiritual, conforme mapeada, culmina num convite para o novo entendimento. New Understand. Este é o momento para entrar nesse portal. E este novo entendimento representa a verdadeira comunhão da ciência e da religião, filosofia, maravilha e magia, tudo centrado no amor. Oração é verdadeira intenção. A dama está te ensinando. Orar é o que vem da alma, do coração, pensamento coerente, como diria o Dr. Greer, que pode burlar a barreira do espaço-tempo, que é mais rápida do que a velocidade da luz. Aqui, meus amigos, eu trouxe vários dados para vocês, refutando a mentira. Pessoas mentindo descaradamente, alegando que o 13 Atlas está repleto de seres negativos, draconianos, reptilianos, que querem destruir o mundo. Isso está sendo propagado por pessoas que, infelizmente, não são da luz. Eu não pude trazer para vocês as próprias palavras do Dr. Steve Greer. Ele foi bem claro. Eu, em novembro, estou reunindo os documentos, já tenho os documentos, e eu vou provar que várias pessoas estão recebendo dinheiro dos escuros. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Da Bigelow Aerospace, foi um antigo dono do rancho Skinwalker, que invocava seres negativos das trevas, estão recebendo. E um deles ele já revelou. Um deles é o Louis Elizondo. Louis Elizondo está vindo agora com a narrativa do fim do mundo. E tem um monte de gente replicando isso. Infelizmente. Está no momento de acordar. Está na hora de ter o despertar do despertar. Não basta ser desperto. Agora chegamos no momento do despertar do despertar. Nós temos que adentrar num novo estágio. E entrar nesse portal. O portal está aberto. Para adentrar nesse portal, a única coisa que você precisa fazer é entrar na frequência. Verdadeira intenção. Coração. Chris Bledsoe estava desesperado. Vocês imaginem uma situação dessa. Porque ele estava no fundo do poço. Ele não estava no fundo do poço, ele estava no fundo do poço. Doente, desenganado dos médicos, a esposa desencarnada, falido, sem dinheiro, totalmente falido. Ele foi sair no meio do mato, desesperado. E ele pediu, Deus, me ajude. Quem apareceu? A dama. E quando ele viu a dama, veja que ele sempre foi uma pessoa religiosa. Ele era evangélico, meus amigos. Pentecostal. Super fundamentalista. Ele não perguntou, a dama chegou para ele e falou, mas você não é o que eu imaginava, não é assim que está na Bíblia. Ele estava desesperado. Ele falou, você quer ser curado? Ele falou, quero ser curado. Eu vou mostrar para você a verdade. Você quer saber da verdade? Eu quero saber da verdade. Entrou na esfera e foi levado até o Egito. E daí em diante a vida do Chris Bledsoe mudou completamente. Ele sofreu bastante também, porque ele foi perseguido pelos seus antigos irmãos de igreja, falavam que ele tinha o demônio no corpo, nem vou entrar no mérito, está no livro dele. Leia esse livro, meus amigos. Um dos livros mais incríveis que eu já vi na minha vida. OVNIs de Deus, Chris Bledsoe. Tá ok? Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. E até quinta-feira. Quinta-feira, na live de perguntas e respostas,
Espero eu trazer atualização do Dr. Steve Greer, que também tá sensacional. A atualização do Dr. Greer tá fantástica, tá coisa de louco. O clipe dele é maravilhoso. Meus amigos, quando eu vi o clipe do evento que vai ter dia 8, dia 9, do Greer, da esfera de Buga, o que é aquilo, gente? Que coisa maravilhosa. A verdade, a mensagem dos seres interdimensionais, porque a mensagem da esfera foi decodificada, e eu trouxe a mensagem para vocês, que também é uma mensagem de advertência, para que a humanidade possa escolher. E ele vai fazer, eu vi ali todas as pessoas, uma multidão de mãos dadas fazendo protocolo de contato. Falei, que coisa linda que o Dr. Greer está fazendo. Que iniciativa espetacular. Tá ok? Gratidão, gratidão. Vocês são realmente heróis da resistência.